Olá, está no ar a última edição do programa Trabalho Legal do mês de junho. E aqui vamos mostrar que no Dia Mundial contra o Trabalho Infantil foi lançada a campanha 100 milhões por 100 milhões, uma iniciativa global do vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Kailash Satyarthi. Você sabia que no Brasil não existe lei específica para a fabricação de fogos de artifício? O MPT está atento a esse assunto. E em Brasília aconteceu o Seminário de Conscientização contra o Trabalho Infantil. A ação é uma parceria entre o MPT e a Justiça Trabalhista. O evento trouxe à tona um dos grandes problemas enfrentados pela sociedade, que é a submissão de crianças e adolescentes ao trabalho irregular. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Segundo os dados mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, quase 3 milhões de crianças e adolescentes ainda trabalham ilegalmente no Brasil. Esse lamentável quadro foi assunto da sessão especial no Senado Federal em comemoração ao Dia de Combate ao Trabalho Infantil em todo o mundo. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho classificou o assunto como um desafio cultural. A sessão solene começou com a apresentação da orquestra da ONG Casa Azul, entidade que atende mais de 1.400 crianças e adolescentes no Distrito Federal. A solenidade marca o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Mais de 100 milhões de crianças no mundo são submetidas ao trabalho. A subprocuradora-geral do Trabalho, Eliane Araque dos Santos, defendeu parceria para cumprir a meta da ONU de acabar com o trabalho infantil até 2025. A gente precisa realmente tomar como responsabilidade nossa e tomar como meta erradicar o trabalho infantil, não só nas piores formas, mas de um modo geral, e garantir que os jovens não venham mais compor o grande percentual de desempregados. O senador Cristóvão Buarque destacou que o trabalho infantil compromete o futuro das crianças e também o progresso do país, que precisa do conhecimento adquirido na infância. Ele defendeu investimento em educação para combater o trabalho infantil. Comecemos um processo de espalhar as escolas federais pelo Brasil. Assumamos que os municípios brasileiros são pobres, não têm condições de oferecer uma grande e boa escola. Não há como. E a única solução é fazer o que fizemos lá atrás com as universidades federais, com as escolas técnicas, com os institutos tecnológicos, e fazer isso com todas as escolas do Brasil. Federalizar a educação de base. O senador Antônio Carlos Valadares, que foi o autor do requerimento para realizar a sessão solene, aproveitou para falar da lei de aprendizagem. Em vigor desde 2000, a lei prevê que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens de 14 a 24 anos como aprendizes. Segundo o senador, é uma forma de os mais jovens entrarem no mercado com direitos respeitados e oportunidade de formação profissional. Mas ele afirma que a lei não está sendo cumprida por todas as empresas. Não há desculpa para que as nossas empresas de nível médio, de pequeno porte até de grande porte, não há nenhuma justificativa para que elas não apliquem uma lei que veio em benefício daqueles que podem, através do trabalho, se desviarem das drogas, dos vícios, que tanto prejudicam a saúde e o caráter do nosso jovem, dando essa oportunidade, essa perspectiva de uma ocupação decente. As estatísticas apontam entre 5% a 10% apenas do aproveitamento desta lei. Acredito que o Brasil está muito atrás, está muito aquém das nações do mundo inteiro. O jovem Thalisson contou a experiência como jovem aprendiz. Ele teve a primeira oportunidade aos 14 anos e diz que o trabalho como aprendiz contribuiu para o crescimento pessoal e profissional. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos como jovem aprendiz a primeira vez, no qual proporcionou um âmbito de trabalho, no qual tive conhecimento na questão, em vários quesitos, vamos supor, na área administrativa, entre outras áreas, ampliou o meu senso da vida,
permitindo também, assim, como eu posso dizer, a questão do não só apenas visionar um mundo pequeno, onde eu tenho a visão de querer crescer, poder ser alguém, me tornar, poder trabalhar, ter um trabalho digno, poder fazer as coisas por boa vontade, aonde você sinta bem, você consiga entender a formação que você possa ter futuramente também. Mas os números mostram que histórias como a de Thalisson ainda são minoria e que o Brasil precisa avançar muito para acabar com o trabalho infantil. No Brasil, segundo dados do IBGE, mais de 2.700.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos são submetidos ao trabalho. Um estudo da Fundação Abrinq revelou um aumento em 2017 de mais de 8.000 crianças de 5 a 9 anos em situação de trabalho infantil. Isso, qualquer trabalho nessa idade é considerado pior forma de trabalho, pela OIT, Convenção 182, ratificada pelo Brasil. E isso está no decreto que disciplinou essa convenção. Gostaria de dizer hoje que, na verdade, a gente estaria comemorando a erradicação do trabalho infantil, pelo menos nas piores formas, né? Isso ainda não é possível, como eu falei. Então, assim, é uma data para lembrar que nós temos um compromisso de dizer não ao trabalho infantil, de erradicar efetivamente o trabalho infantil, né, da nossa realidade social. A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho afirma que muitas vezes as crianças são levadas pelas próprias famílias em situação de pobreza. Ela diz que é necessário uma mudança de cultura da sociedade para não aceitar o trabalho infantil. O maior entrave do trabalho infantil é a tolerância e o achar normal para a criança pobre o trabalhar, né? Quer dizer, como se para a criança pobre só houvesse duas opções, ou trabalhar ou partir para a criminalidade. Depois do intervalo, sabia que o Brasil é o segundo maior produtor mundial de fogos de artifício, atrás apenas da China? Mas acredite, não existe lei específica sobre o assunto. Não saia daí, voltamos já com esse e outros assuntos. Os fogos de artifício são bastante utilizados em diversas culturas, não é mesmo? Apesar da beleza oferecida, devem ser tomados certos cuidados. Saber onde e quando soltar os fogos é extremamente importante. O Ministério Público do Trabalho está de olho na saúde do trabalhador que fabrica o produto. São lindos de encher os olhos. Os fogos de artifício sempre encantam muita gente. Normalmente, esses fogos são usados em festas e a indústria no Brasil tem um motivo a mais para comemorar. É o segundo maior produtor do mundo, perde apenas para a China. Mas apesar desse resultado, ainda não temos uma legislação federal sobre o assunto. Nós temos um decreto dos anos 40, né, de Getúlio Vargas ainda, que trata sobre a fabricação dos fogos de artifício, mas não trata sobre a forma de uso e a forma de venda desses fogos, né? Como o MPT está sempre atento à saúde no ambiente do trabalhador, o procurador Rodrigo Alencar alerta para uma questão ainda mais grave. Além do perigo para quem usa o produto como lazer, por exemplo, existe o risco ainda maior para quem o produz de forma indevida. Aqui em Alagoas, a gente teve um caso recente, no município de Pataguara. Havia uma fabriqueta de fogos de artifício, uma fábrica clandestina. Eles saíram da cidade já por conta da fiscalização e foram para a zona rural, né? Era numa espécie de curral, né, improvisado, né, onde eles improvisaram essa fábrica. E aí ocorreu uma centelha e veio a explosão e veio a morte de um trabalhador. Então, assim, é preciso deixar bem claro que essas empresas que compram os fogos de artifício e revendem para o público, isso daí tem que ser proibido. A fabricação de fogos de artifício tem que ser num ambiente arejado, num ambiente onde tenham extintores de incêndio, onde tenha todo um plano de controle de incêndio para evitar que ocorra esses acidentes.
Não se admite, não é tolerável que ainda existam essas fabriquetas clandestinas nas residências dos trabalhadores. Em sua imensa maioria são pessoas de baixa renda que se sujeitam àquele tipo de trabalho arriscado para garantir a própria sobrevivência. E apesar de ainda não existir uma lei federal sobre o tema, há regulamentação para as lojas que comercializam o produto, como nos explica Roberto Batata. O Corpo de Bombeiro ele faz uma vistoria na loja, no estabelecimento. O DAME ele faz a fiscalização constantemente, mês em mês ele vem na loja. Agora a renovação para a licença para venda de fogos de artifício, ela é feita em 2 anos e requer toda uma exigência também deles que a gente tem que cumprir. Esse relatório que a gente passa para a Polícia Civil, se caso vir de acontecer algum acidente lá, a gente sabe quem foi que comprou o produto. Isso é segurança para mim e também para a questão para a polícia, né? Que se a pessoa usar esse artefato para uma outra utilidade ou acontecer algum acidente com de menor alguma coisa, a gente sabe quem foi que comprou o produto. E essas classificações são: classe A, infantil, são aconselháveis para maiores de 5 anos. Classe B, juvenil, são aconselháveis para maiores de 14 anos. Classe C, adulto, são proibidos para menores de 18 anos. Classe D, de uso profissional, são permitidos para maiores de 18 anos, porém sua queima só pode ser realizada por técnicos e depende de autorização policial. O número de acidentes com fogos de artifício por pessoas que não sabem conduzir o artefato só aumentam. Nos últimos 3 anos foram registrados cerca de 1.300 casos. Além dos casos graves de queimaduras, há casos de amputação e até de morte. O tenente Souza, do Corpo de Bombeiros, dá um alerta para que as pessoas tenham mais cuidado ao manusear o produto. Aqui temos vários produtos de fogos de artifício e a gente pede assim, para que os pais, né, os responsáveis, os adultos, acompanhem assim, os seus filhos. Cuidado maior em soltar fogos de artifício é que esse local seja aberto e arejado, né? Não jamais faça uso disso em locais onde tem fiação elétrica, galhos de árvore. Nesse período de festa junina tem acontecido muito assim das pessoas soltarem fogos perto daquelas bandeirolas de enfeite. Aquilo ali é feito de material inflamável e assim pode ocasionar um incêndio, um acidente maior. O ideal é seguir as instruções dos fabricantes que vêm nas embalagens do produto. Conversamos com Luiz Cláudio, que organizou uma festa típica de São João que acontece todos os anos em Brasília. Para garantir a segurança de todos, Luiz preferiu contratar uma empresa especializada para não correr riscos. Todo ano tem a queima de fogos, mas aqui a gente na Raia LED, a gente sempre procura uma empresa credenciada pelo Corpo de Bombeiro para fazer essa queima de fogos. Mesmo que ainda não exista legislação específica para o uso e a fabricação dos fogos de artifício, o MPT não perde o assunto de vista. Já que o Brasil assume uma posição de destaque no cenário mundial na fabricação de fogos de artifício, é preciso que o legislador garanta a esses trabalhadores a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. Agora uma pausa rápida para o intervalo e na volta vamos falar da audiência pública sobre a aprendizagem, que aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em Brasília. Fique ligado. A audiência pública Seminário de Conscientização da Aprendizagem, realizada no TRT em Brasília, foi bem proveitosa. A Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente do MPT marcou presença no evento. Para o Ministério Público do Trabalho, foi uma oportunidade para que os representantes dos setores públicos e privados, sociedade civil e comunidade debatessem o direito dos adolescentes à profissionalização. Quem vê esses jovens se expressando com tanta segurança não imagina os obstáculos que tiveram que enfrentar para chegar até aqui. A estudante Sara já foi moradora de rua e, quando criança, trabalhou com reciclagem ao lado do pai para sobreviver. Hoje, ela é um exemplo de que, com apoio e força de vontade, a realidade pode se transformar. Eu atualmente passei no vestibular para enfermagem e pedagogia também. Só que, como o meu sonho era fazer enfermagem, eu vou agregar para isso, para
para o meu futuro ser um futuro melhor. Não que ele não seja bom, mas ele está sendo bom. Meu presente ele está sendo bom e eu quero que meu futuro seja melhor ainda. O programa Jovem Aprendiz insere de forma legal jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho. Segundo a legislação, empresas de médio e grande porte devem assegurar de 5% a 15% das vagas para aprendizes. O advogado que representou as empresas durante a audiência fala da importância do projeto. A aprendizagem não só é uma ferramenta de combate ao trabalho infantil, mas também uma ferramenta de inserção social, de qualificação do jovem e de formação de um futuro mercado de trabalhadores que vão atender tanto a sociedade quanto as empresas que demandam uma mão de obra qualificada e uma mão de obra eficiente. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, o Brasil tem 2,7 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. Desses, apenas 500 mil adolescentes são contratados pelo programa Jovem Aprendiz e a maioria, 2 milhões e 300 mil, com idade entre 14 e 17 anos, trabalha em situação proibida. Durante a audiência de aprendizagem, o desembargador gestor nacional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil destacou as principais vítimas da exploração infanto-juvenil. São os jovens pobres das periferias que estão submetidos às condições degradantes. A audiência pública de aprendizagem tem como objetivo reunir empresas, sindicatos, entidades qualificadoras e representantes das instituições que atuam no combate ao trabalho infantil para debater o fortalecimento da aprendizagem nos vários setores da sociedade. Debates que, segundo o desembargador, têm produzido bons frutos. No ano passado, por exemplo, nós tivemos um evento aqui, também com a mesma perspectiva de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, e os resultados apresentados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social e pelo Ministério Público do Trabalho foi no sentido de que as empresas, a imensa maioria das empresas passou a cumprir a cota prevista em lei. Não, inegavelmente, a razão principal é denunciar a existência do trabalho infantil no Brasil. A procuradora do Trabalho e coordenadora regional de combate ao trabalho infantil do MPT no Distrito Federal e Tocantins revelou as medidas que o órgão tem adotado para proteger crianças e adolescentes. E nós operamos em 3 eixos, né? Não só o eixo aprendizagem é um deles, como forma de inserção dos jovens no mercado de trabalho de forma protegida, e nós temos também o eixo de políticas públicas, que a gente trabalha com toda a rede de proteção, né? Conselhos tutelares, os CRAS, os CREAS, para ver como está sendo essa interação entre eles no fornecimento de assistência aos jovens, né? E temos também o MPT na escola, que o Ministério Público do Trabalho vai às escolas, a gente escolhe escolas, as escolas indicam, né? Que escolas nós devemos ir, o MPT na escola esse ano aqui no DF, vai a Ceilândia, já foi até inclusive, e Planaltina, para conscientizar os orientadores pedagógicos sobre a questão do trabalho infantil, sobre a importância de saber identificar o aluno, né, que está em sala de aula em situação de trabalho infantil e saber para onde encaminhá-los, né, conscientizá-los e encaminhá-los também para o Conselho Tutelar, né, para a rede de proteção. A auditora fiscal do trabalho e coordenadora regional para a inserção de aprendizes no mercado de trabalho e da Superintendência do Trabalho no Distrito Federal chamou a atenção para alguns riscos que jovens em situação de trabalho ilegal estão expostos. A vulnerabilidade num determinado setor, talvez, que muito se fala, de setores que não se pode, claro, ter o jovem, mas é o assédio, né? O assédio moral, o assédio sexual, que pode realmente ocorrer. Há um ano, participando do projeto, a jovem de 17 anos revela o que mudou em sua vida após se tornar uma jovem aprendiz. Mudou a perspectiva de vida, porque eu vivia num mundo fechado, num mundo, vamos dizer assim, obscuro, que somente a gente jovem, eu creio que todo mundo já passou por essa fase, onde os pais que são humildes, que tiveram dificuldade, trazem isso, porque não, vamos dizer assim, não tem oportunidade de mudança. Então mudou a perspectiva de saber que a gente tem oportunidade sim, que a gente não somente pode viver no mundo fechado, no mundo de sofrimento. No Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil, foi lançada em Brasília a campanha 100 milhões por 100 milhões. Uma iniciativa de Kailash Satyarthi, vencedor do Prêmio Nobel da Paz. O objetivo da campanha
é mobilizar 100 milhões de pessoas para lutar pelos direitos de 100 milhões de crianças que vivem na extrema pobreza, sem acesso à saúde, educação e alimentação, em situação de trabalho infantil e completa insegurança. Este homem já libertou mais de 80 mil crianças do trabalho forçado. Após mais de 30 anos de luta, Kailash Satyarthi recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2014, por todos os serviços prestados com a ONG em movimento para salvar a infância. Hoje o ativista indiano tem uma meta ainda mais ambiciosa e escolheu o Brasil e a Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília como um dos palcos do lançamento de sua mais nova campanha, 100 milhões por 100 milhões. 100 million young people are victims of violence. That includes slavery, child labor, trafficking, child sexual exploitation, prostitution, denial of education, etc. On the other hand, I have full faith in hundreds of millions of young people in the world who are full with energy and enthusiasm, but they also have a strong element of idealism. They wanted to do something good for the society. So counting on it, I am working with various organizations, governments, faith leaders, institutions, youth groups for this campaign. So 100 million young people who are in better off situations should become the voices, champions and change makers for the cause of 100 million left out young people. Durante o evento, organizado em parceria com o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Kailash elogiou o trabalho realizado no Brasil. So we have to work together to put an end to child labor in all its forms. I applaud the work of the Labor Ministry here and prosecutors and the work of governments in the past and civil society organizations, trade unions. So Brazil has set an example for others and we have to continue with that. E ainda convidou jovens e membros do MPT para serem os primeiros 100 milhões que irão salvar 100 milhões de jovens necessitados. Little bit more. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. O discurso de Kailash vai ao encontro da missão institucional do Ministério Público do Trabalho. Hoje são quase 3 milhões de jovens vivendo em situação de trabalho infantil no Brasil. Para conscientizar e chamar a atenção da população para este triste cenário, o MPT lançou a campanha #Chega de Trabalho Infantil. Uma iniciativa da Cor de Infância do Ministério Público do Trabalho e busca o engajamento de internautas nas redes sociais sobre o trabalho infantil. A campanha conta também com o apoio de artistas, além de um site temático, fanpage no Facebook e canal no YouTube. Com essa camiseta, #Chega de Trabalho Infantil, você fazer a hashtag, isso tudo faz parte de uma campanha nacional de sensibilização. Como nós sabemos que a questão cultural é o principal, se não o maior empecilho na erradicação do trabalho infantil, numa sociedade que adultifica as crianças, que supervaloriza o trabalho a qualquer custo, essa campanha, por atingir justamente as mídias sociais, ou seja, está alinhado com o seu tempo, né, que é o tempo digital, é um tempo muito rápido, então nós entendemos que é uma campanha de fundamental importância. Durante o evento, também foi realizada a exposição de pinturas e poemas dos vencedores do prêmio MPT na escola. O prêmio faz parte do Eixo Educação, uma das 3 áreas de atuação do projeto Resgate à Infância do MPT. Nele, crianças que já tiveram algum contato com trabalho forçado são convidadas a exprimir essa experiência em obras de arte. Tô achando que eles estão pedindo um pouco de socorro, né? Seria isso, porque deve ser muito ruim trabalhar, né? Ser infantil, trabalhar e não ser legal também, ser obrigada a trabalhar sendo que eles podiam estar fazendo outra coisa, né? Realizando um sonho ou estudando, por exemplo. Eu acredito que eles conseguiram expressar bem, assim, e às vezes a gente acha que só são coisas que tem no interior, mas tem muito, assim, de São Paulo, que são, assim, cidades grandes, sabe? E é algo que é uma realidade que está tão próxima da nossa e às vezes a gente
deixa assim, sabe, de lado. Mas é muito bom que assuntos como esse sejam abordados realmente. A Jéssica e a Marilise participam do programa de aprendizagem, o segundo eixo do projeto Resgate à Infância. Nós vemos no contrato de aprendizagem uma alternativa para que ele seja contratado regularmente por uma empresa e também frequente a escola, porque o contrato de aprendizagem exige a frequência à escola regular e ele vai estar concomitantemente se capacitando, né, tendo uma formação profissional a partir de 14, pode ser até os 24 anos, e vai estar, no mais das vezes, excluído de algum trabalho precoce, onde ele não tem os direitos trabalhistas garantidos. Com o contrato de aprendizagem, a gente garante ao adolescente esses direitos trabalhistas e a frequência à escola regular. É um aprendizado a mais, né? Pra gente, porque muita gente não tem essa oportunidade e pra gente é uma oportunidade a mais e traz mais conteúdo pra gente e a gente fica mais interessado e mais aberto sobre os assuntos, é muito interessante. O terceiro eixo é o de políticas públicas. A meta é erradicar todas as formas de trabalho infantil no Brasil até 2025. Muito já foi feito e agora, com as campanhas e esforço de Kailash, do MPT e de toda a sociedade civil organizada, essa luta está mais próxima de um final feliz. A erradicação do trabalho infantil é uma meta prioritária para o Ministério Público do Trabalho e é a grande luta do Kailash, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz exatamente pela erradicação do trabalho infantil e pela promoção da educação. E nós do MPT estamos alinhados com esse propósito desde sempre. E antes de encerrar esta edição, eu lembro que receber sugestões de pauta é sempre muito importante para nós. Então anote aí o nosso contato, trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, é muito simples, basta acessar www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima!